Pode-se imaginar que, quanto mais luz solar, mais fortes serão os ventos. É claro que isso não é verdade se compararmos a Terra a Netuno, pois os ventos aqui costumam ser de 50 km por hora, enquanto em Netuno eles chegam a atingir 1.500. Cientistas imaginam que Netuno ainda retém parte do calor interno gerado na formação do planeta bilhões de anos atrás. Mas não imaginam como esse calor seria suficiente para gerar ventos tão velozes. A quantidade de calor liberada por Netuno é o dobro da recebida pelo Sol. No entanto, isso não basta para explicar os ventos terríveis do planeta. A ciência possui outra hipótese para a velocidade dos ventos de Netuno. A falta de atrito poderia permitir que os ventos percorressem o planeta desimpedidos. Devemos agradecer por haver atrito na Terra. O atrito surge quando o vento se choca com coisas como árvores e prédios e terrenos montanhosos. Esse atrito acaba deixando os ventos mais lentos. Assim como outros gigantes gasosos, Netuno não possui uma superfície sólida. Mesmo a luz solar sendo muito fraca, se o atrito também for extremamente fraco, é possível se ter ventos muito velozes com o tempo. Os ventos de Netuno não são os mais impressionantes do nosso sistema solar. Mas o universo é grande, e um campeão aqui pode ser insignificante quando comparado a climas mais distantes no espaço. Talvez a descoberta mais emocionante na ciência planetária sejam os ventos mais incríveis que jamais gostaríamos de vivenciar. Os ventos mais violentos do universo. Número 1. Jupiterianos quentes. Se quiser conhecer os ventos mais violentos do universo, então os jupiterianos quentes são o seu destino. Jupiterianos quentes são uma classe de exoplanetas. É muito pior que Netuno. É muito mais quente, os ventos são muito mais velozes. Então, se quiser um lugar calmo e tranquilo para ficar, é melhor escolher Netuno. Os outros são muito piores. Jupiterianos quentes orbitam muito próximos de suas estrelas, muito mais perto do que Mercúrio do nosso próprio Sol. E um calor tão intenso cria um clima nada agradável. Só para comparar, ele recebe 20.000 vezes mais luz de sua estrela do que Júpiter recebe do Sol. A temperatura nesses planetas é absurda. Variam de cerca de 800 a 1.000 graus Celsius ou mais. Alguns jupiterianos quentes são travados pelas marés. Um efeito gravitacional que os força a mostrar a mesma face para a estrela o tempo todo. Um lado do planeta é bombardeado pela luz da estrela o tempo todo. Assim, ele acaba ficando muito quente. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro lado que nunca vê a luz da estrela. Assim, talvez esse lado seja bem frio. Para medir as temperaturas dos jupiterianos quentes, os cientistas medem a quantidade de luz bloqueada pelo planeta ao passar na frente e atrás da estrela durante sua órbita. Eles brilham bastante sob ondas infravermelhas. Então, para medir a temperatura de um planeta, examinamos esses comprimentos de onda, medimos o calor que emanam. Mas a diferença de temperatura entre o lado iluminado e o escuro era praticamente inexistente. Isso era surpreendente, levando-se em conta a situação extrema. Alguma coisa transferia o calor do lado iluminado para o escuro. Mas o quê? A resposta eram ventos viajando em velocidades extremas. E os modelos indicavam que os ventos podiam chegar a 10.000 km por hora. A 10.000 km por hora, ventos jupiterianos quentes são muito mais velozes do que qualquer outro do sistema solar. Para se ter uma ideia, a 10.000 km por hora, é possível ir de Nova York a Los Angeles em 20 minutos.
Você tem um lado iluminado extremamente quente e todo aquele gás quente ali. Tudo que ele quer fazer é ir correndo para o lado escuro. Os ventos são criados pelo ar quente, tentando ir para o lado frio do planeta. É como o windsurf. Você vem aqui num dia com vento, abre a vela, pega uma bela brisa e sai voando pelo mar. A mesma coisa acontece com esses planetas. Os ventos são tão fortes que eles pegam esse gás e jogam para o outro lado do planeta antes que ele tenha tempo de resfriar. Um clima desses não dá. Um vento de 10.000 km/h é o mais louco que existe num planeta. Cientistas aprenderam a esperar o inesperado quando se trata de clima no espaço. Às vezes, os ventos se tornam tempestades, como tornados. E tornados galácticos são imprevisíveis e se comportam de maneiras muito estranhas. Os tornados mais violentos do universo. Número 3, tornado espacial. Recentemente, um tornado de proporções épicas foi descoberto no espaço. Esse tornado espacial é um objeto Herbig raro, criado por ventos como os resultantes da formação de uma estrela. Um objeto Herbig raro é uma nuvem de gás brilhante produzida quando um jato de gás em alta velocidade se choca com um gás estacionário nas proximidades. Assim, esse jato aquece o gás estacionário e o faz brilhar. Esse objeto facilmente seria o primeiro na lista dos tornados mais violentos do universo, a não ser por um fato importante. Na verdade, não é um tornado. Tem o formato de um tornado. Seu formato helicoidal parece que está se contorcendo. Mas, na verdade, não é um objeto em rotação como um tornado. Diferente de um tornado na Terra, em que um vórtice de vento cria um formato cônico, este tornado é criado por forças magnéticas que levantam uma onda de partículas e poeira cósmica. Esse aqui parece ter um formato espiralado. O que é estranho, porque a maioria dos outros não tem esse padrão espiral. Mas o motivo da rotação é diferente do motivo da rotação dos tornados na Terra. O segundo lugar na lista de tornados galácticos é muito mais parecido com os tornados que conhecemos, além de ser uma presença imponente. Redemoinhos de poeira de Marte. Eles são chamados de redemoinhos de poeira e são a versão marciana de um tornado. Tempestades de poeira em Marte são muito interessantes. Milhares de tempestades locais acontecem ao longo do ano marciano, criando nuvens de poeira que são opacas, com centenas de quilômetros de extensão e alguns quilômetros de altura. Marte, também conhecido como Planeta Vermelho, é um lugar poeirento e triste. A superfície é coberta por areia e aparentemente não possui água no estado líquido. Neste terreno poeirento, os problemas começam quando o Sol nasce. Redemoinhos de poeira podem ter centenas de metros de diâmetro e 800 metros de altura, girando a 110 km/h pela superfície do planeta. E eles possuem semelhanças com os tornados terrestres. As forças básicas dentro de um redemoinho são muito parecidas com as de um tornado. Os dois possuem vórtices finos que giram e centros de baixa pressão. No entanto, um tornado é muito mais forte, muitas vezes em função da magnitude da velocidade do vento. O poder de um tornado é inegável. E cientistas da Universidade de Iowa não se cansam de estudar essas tempestades violentas.
Aqui eles construíram o maior simulador de tornados do mundo para compreender a formação dos vórtices.